Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. A Andrea já um pouco contou de onde vocês são. É um prazer estar aqui. Hoje a gente está na nossa segunda sessão do webinar. De manhã a gente já conversou com uma turma para lá de animada. O bate-papo ficou o tempo todo com várias colocações. Eu concordo com quem falou que, de fato, acho que foi a Ingrid que falou que o tema é um tema, de fato, muito importante para a gente conversar, discutir, e ele sempre aquece muitas discussões. Afinal de contas, quando a gente está falando sobre juventude, a gente está falando da nossa juventude, da juventude que a gente observa no outro, da juventude que a gente acompanha no campo social. Então a gente coloca tudo isso no mesmo balaio e tenta, de uma certa forma, compreender melhor para que isso possa ser um auxílio no trabalho que a gente desenvolve dentro das bibliotecas, no nosso equipamento cultural. Então é um prazer grande estar com vocês aqui, junto com essa temática que eu tenho muito apreço. Já faz um tempo que eu me dedico a pensar especificamente, estudar sobre a área da juventude, sempre com recorte na leitura e na literatura, que é um campo que eu não abandono nunca, e eu gosto muito de estar. E ainda mais nesse formato, pensando que a gente está enfrentando aí as barreiras geográficas e usando a tecnologia a nosso favor, uma vez que é na perspectiva de a gente encurtar distâncias e construir conversas, diálogos. E eu sempre brinco com todo o processo de formação que me chama para tocar, pode ser presencialmente ou à distância, que aqui, na verdade, mesmo nessa modalidade, é um espaço de troca, e trocar é assim, né? A gente leva o que a gente pretende trocar, quem foi convidado também traz o que vai trocar, a gente troca as informações e aí a gente sai achando que sairia com a bagagem um pouco mais aliviada, tem horas que a gente sai com a bagagem ainda muito mais cheia. Então eu espero que nesses encontros, que a gente vai se encontrar ainda mais duas vezes daqui para frente, que vocês possam sair sempre com coisas para voltar para os equipamentos, voltar para a casa de vocês, pensando sobre esse tema e pensando também sobre o trabalho prático que vocês desenvolvem aí no território de vocês. Eu me chamo Beto Silva, eu tenho 31 anos, eu sou paulistano, vivo nessa. Já tive a oportunidade de andar pelo Brasil todo, mas sou apaixonado por essa cidade cinza. Adoro tudo que a cidade oferece, por mais que por horas pareça um pouco caótico. Eu tenho muita relação com toda a parte cultural, educacional de São Paulo e principalmente com o território. Eu sou da Zona Leste, sou de São Mateus, estou na periferia de São Paulo, né? Eu nasci na Zona Leste e aí fui conforme os trabalhos para a gente não perder a qualidade de vida do tempo que a gente fica no transporte público. Eu me mudei para alguns outros lugares, mas para a gente ter essa qualidade garantida, que é tempo para o trabalho, mas tempo também para a gente, que esse tempo seja útil, né? Mesmo eu sei que ultimamente o tempo que eu levo no transporte público eu aproveito para ler, para escutar música, para trocar, mandar e-mail, mas a gente bem sabe que é bom quando a gente organiza as coisas e consegue garantir que com todas as nossas atividades tudo esteja de acordo. Sou pedagogo de formação e psicopedagogo. Meu trabalho, a minha pegada é na área da leitura e da literatura. Muitos, talvez alguns de vocês eu já conheça por outros caminhos, por outros viés. Tive a oportunidade de trabalhar em muitos projetos e programas de leitura, dentro e fora de São Paulo. E dentro desses projetos e desses programas, normalmente a proposta era de ou consultoria, assessoria, ou na criação, implementação e avaliação de projetos, né? Então já passei pelo Instituto CIA, que é um instituto que tem o programa Prazer em Ler, do qual o Lohan de Nova Iguaçu eu conheci por esse caminho também. Depois
do Instituto C&A, durante toda a minha formação, eu trabalhei na Cor da Letra, que é um centro de estudos que só trabalha com leitura e literatura aqui em São Paulo. E por lá eu conheci outras organizações, como a Associação Vagalume, que implanta bibliotecas comunitárias na Amazônia Legal, o Instituto Fazenda História, que faz um trabalho belíssimo, né, na reescrita das histórias das crianças que estão no serviço de acolhimento. Aí trabalhei também ainda dentro de uma organização no programa Leia para uma Criança, da Fundação Itaú Social. E nessa trajetória toda que eu fui me envolvendo cada vez mais com isso, fui integrante do Plano Municipal do Livre Leitura daqui de São Paulo, só para a gente ter uma ideia de que a gente, mesmo atuando dentro da área, não perder de vista esse ativismo que a gente tem que ter no fortalecimento e até na criação das políticas públicas. E mais recentemente, né, depois de ter tanto zanzado aí pelo Brasil, ter tido a oportunidade de sair fora, também ainda na pegada com a leitura, né, eu fui para Cuba apresentar o trabalho das bibliotecas comunitárias lá em Havana, fui para Colômbia no intercâmbio, enfim, né, tive a oportunidade de conhecer outras realidades que tocam trabalhos nessa área. Mas, enfim, como pesquisador, minha área é leitura e literatura, e aí eu sempre foco tanto a leitura para os bebês, para as crianças pequenas, e a leitura com jovens, né? Que, enfim, é um tema que aqui a gente vai tentar lidar especificamente sobre o tema juventude, independente da relação direta com a leitura, mas como eu sou da área, boa parte dos exemplos que eu vou usar, vai entrar nessa temática porque, enfim, não consigo abandoná-lo. Então, nessa perspectiva, só para vocês me conhecerem, eu fui para o Ministério da Cultura, trabalhei na diretoria de livre leitura e lá fazia a coordenação geral de leitura, que tinham duas ações, além do auxílio, pensando no trabalho coletivo que tem articulado com o Ministério da Educação e da Cultura, né, conjuntamente. Eu fazia aí a coordenação do Programa Nacional de Incentivo à Leitura e do Viva a Leitura, que é o programa de premiação de projetos exitosos que são realizados no território nacional. Atualmente eu estou trabalhando no Instituto Polis, que é um instituto de políticas públicas que tem aí uma caminhada muito importante para a cidade de São Paulo. E lá eu estou acompanhando um programa que é daqui de São Paulo, muito interessante, que eu vou falar dele ao longo aí da nossa conversa, que é o Programa Jovem Monitor Cultural. Então, sou membro do Instituto Clio, que é um instituto que aí é um grupo de amigos, junto comigo a gente resolveu tocar. E aí eu tenho algumas coisas que eu participo como jurado dentro da seleção de livros, ou organizações que me solicitam para fazer consultoria e assessoria de projetos de leitura, ou criação de listas de livros para compras, indicação e resenhas, enfim. Né, eu sou mediador de leitura. Acho bom frisar, porque na verdade, a função que eu mais me reconheço no campo profissional. E sou leitor, né, que é algo para minha vida desde quando comecei, nunca mais parei. E que felicidade eu tenho de poder trabalhar com aquilo que eu levo muito como prazer e entretenimento, mas tenho a condição de poder ter isso como profissão aí na minha trajetória. Bom, devidamente aí um pouco apresentado, eu queria muito escutar vocês, mas acho que a gente vai ter outros momentos, ou aproveitar o espaço, o grupo, né, que tem no Facebook, né, do programa Record. Eu também estou dentro do grupo, e a Andrea já me contou uma parte, né, não dá para contar tudo, porque vocês são tantos em tantos lugares, e criam cada vez mais coisas, mas o que eu soube de vocês é do trabalho que vocês estão tocando no equipamento. Enfim, é uma felicidade poder conhecer vocês, de poder trocar com vocês, né? E acho que é isso. O tema é um tema de fato muito caloroso, embora também muito refrescante, porque ao longo desse trabalho, onde organizações ou grupos me chamam para falar sobre juventude, não tem outra forma do que repensar o espaço
enquanto eu estava como jovem, como adolescente, né, e que eu pude, a partir das experiências que me foram oferecidas, construir a carreira, né, e construir a pessoa que eu sou hoje. Então, falar de juventude é um pouco resgatar a minha juventude. Espero que ela, como, enfim, como um fio, possa também puxar os fios de vocês e aí a gente tecer, né, tecer uma coxa, tecer qualquer coisa que possa intercambiar a minha história com a história de vocês. Eu comecei em São Paulo aos 14 anos sendo mediador de leitura. Eu pude participar de um projeto chamado Mudando a História, que é um projeto realizado até então pela Fundação Abrinq, né? Foram 10 anos que esse projeto ficou maciçamente dentro da fundação e depois ele tomou uma configuração de sustentabilidade para que outras organizações espalhadas pelas zonas de São Paulo pudessem tocar e pensar um pouco no papel formativo e de acompanhamento que a Fundação Abrinq tinha na época. Eu fui escolhido nesse projeto, me formei como mediador e passei a ler para dentro do meu território em São Mateus, dentro das escolas, principalmente de educação infantil. Obviamente que isso foi um crescente. Comecei lendo para as crianças, depois passei a ler para os adolescentes, depois ler para os adultos, depois ler para os idosos. E aí, acho que o mais diferente dessa experiência foi ter feito o trabalho de mediação durante um bom tempo dentro do Hospital Geral de São Mateus, que é um hospital que ele é especializado no tratamento com queimados. E por conta desse trabalho, né, que é muito reconhecido, é uma pena que ainda no território aqui em São Mateus poucas pessoas saibam do reconhecimento que esse hospital tem para fora, mas eu fiquei lendo mais de um ano e meio dentro da ala dos queimados, e aí passei a ler na pediatria, enfim, mas a ala dos queimados foi a ala que eu mais acompanhei. Enfim, eu sempre tive aí a condição de tocar projetos em lugares que são zonas e que existem situações de conflito, né? Então, foi a partir delas que eu comecei a repensar a minha maneira de ser e de estar no mundo, né? Foi com essas experiências que eu fui escolhendo quais eram as bandeiras que eu levantava, quais eram as discussões que eu gostaria de estar, e qual era o meu papel coletivo nessa mudança social, uma vez que o território ele era precário de equipamentos focados para a juventude, que tinham ações para jovens, enfim. E aí tudo isso estava muito no centro da cidade ou em lugares mais espalhados, do qual o acesso se dava de forma muito demorada, né? E aí com a vida de estudo, cuidar das coisas de casa. Então, isso também foi uma coisa que impedia muito de a gente participar de tantas outras coisas que aconteciam pela cidade. Tendo em vista também que aí, nesses 30 anos, na minha adolescência e juventude, né, eu brinco dizendo que eu acabei de sair da juventude, pensando na faixa etária que ela abraça, né, que é até os 29 anos, mas, enfim, é muito recente, cada vez mais, os programas que são focados para essa área e para esse público. Então, imagino que hoje o programa que eu acompanho, que é do Jovem Monitor Cultural, era um programa que eu adoraria ter participado na minha adolescência, ou até na minha juventude, que ele abarca até os 29 anos. E que seria muito feliz, uma vez que é óbvio que, na medida que as coisas vão se desenvolvendo, outros equipamentos culturais foram acrescentados, foram construídos aqui na cidade, e que talvez programas como esse tenham sucesso pela condição de ter equipamentos espalhados por toda a cidade. A gente tem mais de 50 bibliotecas públicas, tem uma quantidade significativa de casas de cultura, pontos de leitura, pontão de leitura, enfim, que estão espalhados por aí. Então, hoje a ideia é um pouco que a gente possa conversar especificamente sobre esse tema, mas não perder de vista também que a ideia é um pouco dialogar com as experiências que vocês tiveram. Não sei a idade de cada um por aqui, mas imagino que, se não estão ainda nessa faixa etária prevista da juventude, já estão aí socialmente expostos a essa condição de adulto.
mas que a gente possa retomar um pouco desse nosso período, em que a gente tem um período de descoberta maciço, né, e potente. E aí eu trouxe algumas reflexões para a gente poder fazer hoje, para a gente começar essa discussão, tendo em vista que é isso. A gente vai começar por aqui, mas espero que ela não se encerre, uma vez que eu sei o quanto de outras pessoas no equipamento que vocês estão gostariam de estar aqui participando do webinar, mas que felicidade que vocês estão participando para vocês depois trocarem as informações ou disponibilizarem o link do vídeo e fazer dessa conversa uma conversa onde tenha mais público, onde tenha mais pessoas. Aí para isso eu vou usar um pouco a estrutura de um PPT, é muito mais para marcar o que eu desejo falar para vocês, né, do que eu não posso esquecer de mencionar. E ao mesmo tempo, depois esse material vai ser disponibilizado como outros que aí eu vou encaminhar para a Andrea ou posto direto dentro do grupo do Facebook, mas acho que é sempre bom ter por e-mail, né, que pela quantidade de coisas que são colocadas, principalmente quais são os referenciais que eu normalmente me norteio nas minhas falas, nas minhas construções de diálogo, tanto íntimo quanto público. E é isso, né? Depois eu mando para vocês. Bom, quando a Andrea me convidou para fazer parte, né, dessa conversa aqui com vocês, nós tínhamos pensado como é que ele poderia ser um conteúdo, mas um conteúdo que ele perpassasse por uma estrutura, por etapas um pouco mais metodológica, né? E que a gente tivesse aí mais encontros do que um para tratar sobre o tema. Tendo em vista que eu já vi que o de mediação de leituras com a Érica Versosa, também uma querida, vocês já tiveram essa sequência. E aqui a gente vai funcionar um pouco no mesmo sentido, né? Aí eu organizei 3 blocos para a gente começar a aquecer essa conversa. Sendo o primeiro bloco Jovens e a Leitura, o protagonismo em cena na biblioteca, e aí especificamente, além de falar sobre a questão da juventude e da adolescência, alguns dados que eu vou ilustrar a partir da nossa conversa, mas a gente pensar sobre sensibilização e mobilização. Né? Como é que a gente chama esse jovem e o que é sensibilizar e o que é mobilizar as pessoas, tendo em vista que uma palavra pode ser polissêmica, como é que a gente também aproveita delas para buscar novos significados que estejam de acordo com o nosso trabalho. Então, essas são as 2 palavras em jogo nesse nosso webinar. Depois, no próximo encontro, né, o segundo bloco, a gente vai falar sobre o jovem à frente da biblioteca, pensar do acolhimento a uma parceria sustentável, que aí depois que eu sensibilizei, mobilizei os jovens ou os adolescentes, que aí depois eu vou fazer a distinção de uma coisa e outra, mas a palavra-chave desse bloco 2 é formação. Como é que a gente organiza espaços formativos para os jovens entenderem o equipamento, entenderem a biblioteca e entender qual é o lugar que melhor lhe cabe participar das ações dentro do equipamento. E o terceiro bloco é o jovem da biblioteca, o trabalho de formação contínuo, que aí a pegada desse terceiro bloco é a gente falar sobre acompanhamento. E aí pensar que essas 2 estruturas, elas têm total função quando a gente fala do acompanhar, que a gente para de achar que a formação tem que ser uma formação estanque e começa a pensar na formação contínua que tanto a gente pode fornecer, quanto o próprio jovem pode buscar outras oportunidades, ou a gente ter mapeado quais são aí os parceiros que podem nos auxiliar nessa formação desse público que a gente estima tanto que tenha um engajamento cada vez mais positivo na sociedade. Então é um pouco isso, a estruturação dos nossos encontros, só que também a proposta é que a gente não fique só na conversa, mas que eu possa indicar algumas ações que a gente possa desenvolver ao longo dessas conversas. Então, tratando aí na sensibilização e mobilização, a ideia é que a gente possa pensar, eu estou chamando de produto, mas é especificamente a gente pensar no levantamento
de público juvenil que a gente tem no território, só que considerando também quais são as outras instituições de cultura e de educação que também atuam com esse público, né, para a gente ter mapeado, isso eu imagino que vocês já devem ter, uma vez que um equipamento surge dessa demanda de ou não existir equipamentos, como a biblioteca, não existir dentro do município, e quando existe é porque também tem uma força de um coletivo de organizações que entendem a força e o poder da leitura e passam a apostar na construção das bibliotecas como um equipamento cultural, uma vez que não é só o trabalho com livro, né? A biblioteca, como a escola, é o equipamento da vida social de muitos adolescentes e jovens que estão espalhados aí pelo país. E aí a gente pensar também sobre uma amostra de perfil desses jovens. Uma vez que a gente tem jovens que já estão atuando dentro da biblioteca, qual o perfil desses meninos e meninas, e quando eles não estão, aonde eles estão e que perfil que eles possuem. Então a ideia é um pouco a gente pensar sensibilização e mobilização, construindo um pouco esse levantamento de informações que, se caso a biblioteca já possua minimamente esse cenário, melhor para poder pensar quais são os projetos ou quais são os programas, quais são as ações que são destinadas para esse público, que possam atender a demanda daquilo que eles representam. Então é um pouco isso. E aí, antes de a gente entrar sobre esse conceito especificamente de sensibilização e mobilização, eu acho que valeria a pena a gente pensar um pouco, né, sobre essa distinção, né, ou essa nomenclatura social que nós temos, né, que é adolescente e jovem, por que que ele existe, né, e quais são as diferenças entre um e outro. E aí eu pensei em reunir algumas informações que a gente possa, partindo delas, enfim, nos linkar a ela e nos linkar também aos jovens e adolescentes que a gente tem acompanhado dentro do equipamento ou até mesmo na nossa vida, né? Às vezes tem jovem ou adolescente que está dentro de casa e a gente sempre contrapõe da diferença que é ter um adolescente ou um jovem dentro de casa e ter um adolescente ou jovem no trabalho, né? E aí pensar um pouco em cases, né? Situações de outros jovens que possam ser inspiradores, que aí eu vou ilustrando, mas a ideia inicial é um pouco partir dessa trajetória que eu tive, até porque eu acho mais válido poder falar das experiências que eu pude viver e, e até das experiências que eu pude acompanhar, né, de outros jovens que passaram aí pelos espaços formativos que eu pude desenvolver em São Paulo e fora dele. Então, primeiro, a gente tem dentro da nossa cultura uma distinção muito clara, né? Do que é o adolescente, que tem uma faixa etária que está por detrás disso, né? De 12 a 18 anos. E aí a gente tem um prolongamento dessa faixa etária que entra na nomenclatura de jovem, que é dos 18 até os 29 anos. Mas por que será que isso aconteceu, né? Tendo em vista que tem outras culturas que a gente trata mais infantil, juvenil e adulto, né? Com uma classificação é, a classificação, né, o processo de classificação e catalogação dos livros, né, só para a gente ter uma ideia de ilustrar por que existe o infanto juvenil. Né? E aí pensando um pouco que é uma demanda que surge, e aí é uma demanda que precisa ter um grupo, ter uma nomenclatura específica para atender essa demanda. Primeiro vale a gente falar que por que adolescente jovem passou a ser uma preocupação. E esse é um tema muito procurado por muitas organizações que até elas atuam com esse público e passam por vários processos de reflexão de pensar essas diferenças todas que eles acabam ano após ano recebendo dentro dos cursos que eles desenvolvem, ou até mesmo a gente na biblioteca. Entender como um grupo de jovens que passou pela biblioteca, que tinha uma característica, e agora os grupos que aparecem têm outras, né? Que bom que elas mudam, que bom que elas alteram. A única coisa é que sempre é muito difícil a gente acompanhar e aprender a lidar inicialmente, mas a ideia é um pouco a gente olhar essas características para a gente começar a pensar isso também.
Mas vamos lá. Adolescente, então, além da faixa etária, é um sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. Eu acho bacana a gente situar por que sujeito de direitos, uma vez que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que aí traz para a gente toda uma questão legal do cuidado e do espaço de formação que tanto a criança e o adolescente, que aqui é o foco, para a gente pensar que ele tem que ser amparado por políticas públicas, ele tem que ser amparado por programas, por projetos, por ações que eles estejam aí como público prioritário. Então, sujeito de direitos tem a ver com uma legislação que assegura, né, assegura eles dentro desse campo social, tendo em vista eles participarem de uma série de coisas para alcançar, enfim, acessar seus direitos e compreender seus deveres. Ele tem potencial transformador, criativo, dinâmico, sente urgência na ação e na transformação, e aí eu posso dizer para vocês que esses dois sempre é uma queixa de muitos profissionais que eu acompanho, que sempre questionam, eu não acho tanto que eles têm esse aspecto do transformador, que nem todos são criativos e que nem todos são dinâmicos. Óbvio, né? A gente também tem que ter a clareza de que nem todo mundo se desenvolve do mesmo jeito, e a ideia das etapas de desenvolvimento, elas são para a gente visualizar um padrão dentro de uma situação que a gente pode se dizer que ela é mais comum. Embora a gente pode ter adolescentes que são muito maduros, embora a gente pode ter outros que são muito infantis, e da mesma forma com o jovem. Então, só posso dizer que essa questão da transformação, da criatividade, do dinamismo, também um adolescente ou um jovem que entra ou que com mais clareza desenvolve, né, ou deixa transparente esse potencial, é porque ele também tem um cenário, ele tem pessoas das quais ele se sente mais seguro para propor. Então, essa rede, esse cuidado que a gente cria com esse público, ela é importantíssima para que ele possa, além de se aguçar, conseguir de forma potente estabelecer aí todo o processo que ele ou queira transformar, ou que ele queira alterar, ou que ele queira repensar. É um sujeito que ele é capaz de participar e tomar decisões, tendo em vista o conhecimento do território, o conhecimento das pessoas. Ele demonstra habilidade em questionar valores pré-estabelecidos, e aí vem sempre a questão, né? É bom quando eles estão de forma mais tranquila e mais pacífica, mas tem horas que eles são acalorados e muitas vezes são difíceis de lidar. Tem muitas questões que eu não sei se eu consigo lidar para inseri-los dentro do trabalho formativo, né? A primeira eu acho que é porque a questão do questionamento, esse processo de descoberta do adolescente, ele não está questionando primeiramente a instituição e as pessoas que estão ali. Mas ele também está se questionando para entender o funcionamento social de determinadas coisas. Quanto mais informação eles têm e mais eles assistem situações onde as coisas funcionam, isso passa a ficar muito mais diluído. Então, óbvio também que eles podem resistir porque eles têm uma outra bandeira, um outro diálogo, ou já viveram alguma coisa que fazem eles terem uma posição contrária. E aí, nesse processo de posicionamento contrário, né, a questão é a gente ter a compreensão de que, da mesma forma que eu tenho minhas crenças, meus valores e os meus princípios, ele também está num processo de constituir o dele, o que não altera eu poder falar para ele das minhas questões, para que ele possa, ao longo da trajetória dele, da sua formação, repensar. Da mesma forma a gente, né? Tem horas que os meninos me falam coisas principalmente sobre a vida, que depois eu vou refletindo e chego à compreensão de que não é que os danadinhos têm razão mesmo, e que de fato talvez o meu olhar estava muito para um ângulo e eles trazem outros ângulos que, enfim, a gente pode ter uma visão mais ampla aí. Eles têm predisposição para vivenciar situações de risco, né? E essa é uma dificuldade imensa, porque aonde está o proibido e aonde está o não possível, eles querem fazer ser possível. E o nosso cuidado é assim, sempre ter essa clareza
especificamente de dizer quais são as consequências, mas uma vez que também, né, como eu sempre brinco com as crianças, quando uma criança faz uma pergunta é porque ela tem 1 milhão de respostas. E aí vale muito mais a gente espelhar a pergunta, não respondê-la para saber qual é a informação que está ali dentro. E eu ando observando que não só com os adolescentes, mas até com outras pessoas, adultos que vêm me perguntar coisas, eu sempre devolvo a pergunta para entender melhor da onde é, de como ela se originou dentro de cada pessoa. Mas enfim, eles têm aí um pezinho para viver situações de risco que é brabo. Sente-se capaz de vencer seus próprios limites, né? Tá o tempo todo em busca da expansão social, de dizer que eles têm condições, e aí eles vão procurando formas. E está em processo de construção de sua identidade, que eu vou estender esse conceito e vou dizer que o tempo todo a gente está nesse processo de construção. Talvez não com tanta intensidade como a deles, mas, enfim, o tempo todo a gente está revendo a nossa maneira de ser e de estar nesse mundão aí gigante. Vive momento de grande necessidade de convivência entre os iguais, então colocar jovem com jovem é aquela história, né? A criança só aprende quando ela está com uma outra criança, porque a ideia de ter alguém semelhante ou com repertório parecido sempre vai causar mais impacto. Com eles não é nada diferente, né? Colocar ou ter programas e projetos que tem aí o adolescente com o adolescente, a riqueza é outra, porque eles sabem a maneira como eles conversam, eles também sabem a construção, constroem ou fortalecem códigos que não está muito no campo do adulto. Alguns eles nos deixam saber, outros nem tanto, e tudo bem também. E interessa-se pela descoberta da própria sensualidade e da sexualidade, passando a atribuir maior importância aí ao corpo e à mobilização de sua atuação, mobilizando a sua atuação e suas emoções. Então, posso dizer que o adolescente ele está num boom vulcânico, né? De fato, não só a alteração e o questionamento do mundo, mas é o questionamento do mundo focado em si mesmo, né? Eu falando do outro, falando de mim, por muitas vezes. Até porque é muito complicado, né? Principalmente a mudança do corpo, né? Eu consegui associar ela com todas as outras mudanças que eu vou tendo acesso, e que isso passa também a fazer parte desse espaço formativo do jovem. Uma outra coisa bem curiosa também, que até então, por que 12 anos, Beto? Assim, essa faixa etária, o que é, quem marca? De fato, a gente tem no ECA isso previsto, mas também a gente tem uma questão que o adolescente, ele passa a ser adolescente quando o corpo dele está preparado para gerar outro corpo, né? Então, quando o menino tem compreensão de que ele também já pode gerar um outro corpo, e a menina, no período, acho que das meninas são mais perceptíveis pelo processo de menstruação. E por que 12 anos? Se a gente for pensar dentro do campo da medicina, né, do que é esperado enquanto desenvolvimento biológico, normalmente tinha uma faixa etária prevista para que ocorresse a menstruação, ou que o menino, que acontecesse a primeira poluição noturna, ou a descoberta do órgão genital, enfim. E com a menina, né, hoje a gente pode considerar que essa coisa dos 12 anos, ela não é uma regra, uma vez que tem meninas que estão menstruando bem antes. Mas isso afeta, e muito. Se a gente for pensar, uma menina com 9, 10 anos que está menstruando, né, são outras descobertas que ela passa a ter do seu próprio corpo, e por ser uma situação que não é comum às outras meninas que estão na mesma idade que ela, mas que não passaram por essa situação, são essas primeiras alterações do corpo que fazem os meninos pensarem em quem são seus semelhantes e quem ainda não são nesse processo. Então, só dizer que ser adolescente tem a ver também com uma composição de uma mudança do corpo, uma mudança biológica. E aí a gente está falando de 12 anos, mas sempre pensar que, enfim, algumas etapas de desenvolvimento estão ficando cada vez mais antecipadas. Imagino que vocês devem ter muitas situações
ou conhecem muitas meninas ou relatos de meninos, né, que teve ou a sua poluição noturna, a sua menstruação, ou a descoberta do corpo, a compreensão do corpo antecipadamente a uma faixa etária que talvez vocês na sua formação teve. E enfim, e aí se a gente for pensar até antes, nossos pais, cada vez a coisa vai ficando distante da realidade de hoje. E aí vamos falar sobre o jovem, né? Dentro do jovem a gente tem essa faixa etária, né? Passou dos 18 até os 29 anos. As características da adolescência só vão se modificando pelo processo do amadurecimento. Cada vez que a gente vai amadurecendo uma nova experiência, a gente vai tornando ela um pouco mais rica no sentido de eu poder reelaborá-la muitas vezes para cada vez mais ir formando a minha identidade quanto jovem. Então eu diria que o jovem ele pode ter a situação das experiências ocorridas na adolescência de uma forma ou maior, com mais situações, ou mais potente, né? Então, isso é uma situação para pensar na questão da juventude. Ele, ao mesmo tempo que passa por todo esse processo que talvez a do corpo já esteja um pouco mais estabelecido, mas essas experiências que vão formando ele enquanto pessoa, ao mesmo tempo que ele ainda está nesse processo de descoberta, de testar para saber se é correto ou não é correto, é adequado ou não é adequado, mas a gente pode considerar também que nesse mesmo tempo os jovens passam a sofrer cobranças muito mais fortes no mundo adulto, tendo em vista que é esperado o final da trajetória educacional para começar a trajetória, né, acadêmica de formação dentro das universidades, das faculdades. Então, esse período de cobrança é muito maior, né? Não é nem só do que você é, mas do que você vai fazer e de como você vai fazer. Então é um período onde boa parte dos responsáveis que acompanham a trajetória da formação desse jovem passa a questioná-lo em relação às decisões, né? E aí, mais uma vez dizer, né? A gente gostaria muito que todo mundo pudesse ter uma trajetória de formação que pudesse dar condição de ele chegar a essa faixa etária mais resolvido, mas tudo depende muito do contexto onde ele está, do território e das pessoas que o cercam. Então eu sempre costumo questionar os pais dos programas que estão focados na adolescência e na juventude, né, de que será que não se espera uma coisa que você no seu período de formação também foi cobrado, e agora quais foram os caminhos que você construiu para que ele também pudesse chegar ao mesmo lugar ou à mesma decisão que a sua? Uma vez que é muito difícil, né, repetir os mesmos caminhos. Mas quando eu cobro porque eu tenho uma experiência para dizer que eu cheguei em determinado lugar. E aí, enfim, isso é sempre uma complicação muito grande. Afinal de contas, cada vez mais a gente está falando de que a gente espera que tanto o adolescente quanto o jovem passe por essa trajetória, construindo, né, na sua formação, sendo um cidadão, né, sendo uma pessoa cada vez mais bem resolvida, mas isso não depende só deles também. E aí, no ambiente dos projetos sociais, ele é visto como agente transformador da realidade, que ele age de forma individual ou dentro de grupos, assumindo responsabilidades na comunidade onde vive e aonde ele convive, né? Então, hoje a gente tem programas que abarcam toda essa faixa etária, né, e abarcam a juventude, porque, mais uma vez, ainda a gente tem uma quantidade expressiva de jovens que não terminaram a sua trajetória educacional, muito menos acadêmica, e ainda não puderam fazer escolhas profissionais muito de acordo com essa experiência e uma escolha que foi de fato feita por ele, né? E não aquilo que ele achou que seria o mais fácil de fazer apenas para resolver o problema financeiro, orçamentário dentro de casa, mas que pudesse ser uma escolha, enfim, que ele fez para seguir a vida dele dali em diante. Então, ambos, tanto o adolescente quanto o jovem, tem coisas que eu acho que normalmente elas podem ser
grandes elementos para a gente pensar nesse caldo, né, da juventude e do adolescente. Da juventude e da adolescência. Primeiro é porque eu acho que a gente está perdendo um pouco, ou a gente está formulando novos rituais de passagem. Eu digo que pode ser perder, porque se eu for pensar na minha trajetória, né, a trajetória educacional, então ter terminado o estudo até os 18 anos era uma condição mínima para alçar novos voos, né? E hoje tem muito ainda adolescente que está saindo ou está integrando a educação de jovens e adultos, se não teve problemas econômicos, financeiros ou sociais da onde ele estava instaurado e ficou também uma condição para depois. E se a gente for pensar em algumas culturas, esses rituais de passagem, eles são rituais bem mais marcados, né? E aí hoje de manhã a gente estava conversando um pouco sobre a cultura indígena, da qual, né, ser criança é importantíssimo, mas ser jovem também, ser adulto também. E aí eu trouxe um pouco a fala do Daniel Munduruku, escritor indígena, e ele sempre questionava por que que na nossa cultura branca a gente falava assim que gostaria de acessar, gostaria de não deixar de, de ter acesso à criança que está dentro da gente, que ele achava estranha essa coisa de a gente querer ter acesso a essa criança que nós fomos, porque dentro da cultura indígena é uma conquista muito grande ser jovem, é uma conquista muito grande ser adulto. Então, o período em que você esteve, mas não está, ele deixa de existir, né? Então, não é eu querer me reconectar ao Beto adolescente, o Beto jovem, ao Beto criança, né? Eu sou o Beto adulto, e o Beto adulto é a soma de todas essas etapas. Talvez eu possa dizer que não tem nenhum apego e nenhum saudosismo dessas etapas, né? Embora a gente sabe também que talvez a gente poderia ter vivido a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude de outra forma. Mas aí essa outra forma é uma análise nossa, né? E eu sempre costumo dizer que não existe a outra forma, né? Existe a forma que teve. A outra forma é depois de você ter passado que você tem condição de poder elaborar ela melhor, né? Então, esse ritual de passagem é uma coisa que, querendo ou não, ela está ficando demarcada em outro tempo que não tempo previsto, né? Ou finalização da trajetória, ou pela própria faixa etária, pela idade, pelos anos que vão passando. Também, ambos, quando a gente começa a pensar nesse prolongamento aí da adolescência à juventude, a gente precisa pensar em políticas públicas que são oferecidas para esses adolescentes e esses jovens, para que eles possam ter uma trajetória formativa cada vez mais significativa para a sua formação. A dificuldade em relação à formação básica e acadêmica, que eu acho que eu já falei um pouco, né, que tem muitos que não estão terminando e tem outros que não querem terminar e tem em vista hoje, né, alguns exemplos sociais que nós temos de mas fulano não estudou e está tocando a vida dele. É como se o estudo ele não fosse a garantia mínima para você alçar novas coisas, não é só para alçar uma coisa apenas, mas para que você tenha esse espírito que é a partir do estudo, a partir do conhecimento, que você pode se descobrir. Então, tem muitos meninos e meninas que sempre tocam nessa questão de dizendo: mas fulano nem fez isso, e ele tá aí super bem na vida. Bom, tá, que bom. Talvez a gente tenha alguns referenciais na nossa sociedade que apontem isso. Mas você está falando de você. Será que você teve a mesma oportunidade? Será que você teve as mesmas escolhas? Então, quando a gente não tenha, existe uma ausência, pode ser que a gente já receba, mas pode ser que a gente já construa. E construir é sempre o ponto que eu sempre bato em cima, né? Porque, de fato, olhando os territórios onde até vocês estão, a gente sabe que as coisas não vão caindo com tanta facilidade. Ela precisa ser feita, né? Ser construída. E o repertório de experiências em relação ao direito à cidade, né? Pensando no ir e vir, de se movimentar, e aí eu brinco sempre porque aqui em São Mateus eu ia muito para o centro de São Paulo porque era no centro que as coisas se concentravam, né? Tudo acontecia lá. E hoje, com essa quantidade de equipamentos culturais que tem na minha região,
o centro passou a ser um lugar apenas, e não o espaço onde, na minha adolescência, eu vislumbrava como um lugar que eu queria ficar mais próximo, conviver com aquelas pessoas, porque ele representava a diferença. Hoje ele representa a diferença também, porque os centros em cada cidade foram se alterando ao longo desses tempos, né? Embora eu também encontro tudo que está no centro, eu encontro aqui perto de casa. Né? Então é isso, eu estou falando de uma realidade de São Paulo. Pode ser que isso que eu estou falando não é uma realidade de vocês, mas uma vez que o centro de São Paulo, para mim acessar esse centro, eu posso gastar até 2 horas, 3 horas de transporte público. Então eu estou falando de uma realidade bem distante em função disso. Da formação profissional, né, de ter um repertório de formação profissional, uma vez que os meninos e meninas precisam estar em equipamentos que vão dar condição de eles terem experiências com alguma formação profissional nesse sentido. O que eu sempre discuto com os grupos e organizações que fazem um trabalho com essa pegada de profissionalização é saber em que ponto que os cursos que eles oferecem, eles estão de acordo com a demanda da comunidade, com a demanda desses jovens, né? Para não ficar sempre os cursos que são cursos que me parece que estão espalhados em vários lugares, que eles têm sua importância, não tiro, não, isso não está em questão, tem sua importância, mas acabam sendo o mesmo e os meninos podem ter uma outra demanda, né? Eu acompanho agora um grupo que quer muito encontrar espaços de formação para criação e construção de games, né? Onde isso tem na cidade, de forma gratuita. Né, o que eles já encontraram e que eles já até fizeram é de web designer, computação gráfica, mecânica, elétrica, secretariado, que é um curso que é muito comum dentro desses equipamentos. Então, saber se os equipamentos que existem no território eles dão conta dessas demandas. E também de ter referenciais inspiradores, né? É tão bom quando a gente tem um caminho, a gente consegue olhar para esse caminho com pessoas que nos ajudam a nos fortalecer nas nossas escolhas, né? Então, é muito triste quando eu pergunto para os adolescentes ou até para jovem quem que eles têm como inspiração. E eles falam, meu pai e minha mãe pela luta do dia a dia, mas é aquilo que mantém o dia a dia, que já é muito importante, mas para eles alçarem novos voos, eles precisam ganhar mentores, tutores que possam fazê-los, né, encontrar cada vez mais o lugar que eles desejam no meio disso. E a grande dificuldade que eu diria hoje, e aí porque a gente está falando, por que que tem tanto jovem, tem tanto adolescente? Porque a gente tem uma faixa, uma camada populacional muito expressiva. Só existe política pública, só existe mercado, só existe produto, porque a gente está falando de uma quantidade muito grande. Então, é óbvio que cresce uma camada populacional, todo o mercado se foca. Então hoje a gente tem roupa para jovem, produtos de beleza para jovem, a gente tem sapatos para jovem, a gente, enfim, tem restaurantes especializados que tem cada vez mais esse processo de pensar equipamento, pensar prédio, pensar casa, dedicado para essa juventude. Então a gente está falando de toda uma mudança que vem acontecendo em função dessa maioria da população que está dentro dessa faixa etária. E a outra, que a gente também está falando do jovem, e aí também a gente pode falar hoje da melhor idade, né, que também está crescendo cada vez mais e que, se vocês observarem, toda a mudança dentro de boa parte da criação de programas e projetos está focado para essa faixa etária. Mas espera lá, né? A gente tem aí um público que está chegando agora e um público que já deu umas belas de umas pernadas por aí. Então, qual é a grande dificuldade, Beto? Essa troca geracional. A gente tem poucos espaços onde cada vez mais a gente possa ter pessoas de variadas experiências, variadas faixas etárias trocando. E aí esse processo de troca de forma mais generosa, não para situar que isso está errado, isso está certo, mas que a gente possa aprender ambos com as experiências que cada um carrega na vida.
Então, esse processo de troca geracional, eu diria que é a grande riqueza que nós temos com essas duas faixas populacionais em crescimento, né? Fazê-los encontrar, fazê-los trocar, pode ser um ganho muito importante que a gente tem aí para essa formação desses meninos e até para repensar a função desses que já estão na caminhada há muito tempo, como é que eles podem auxiliar, uma vez que a formação de uma criança, como a formação de um adolescente ou de um jovem, não perpassa pela família, não perpassa unicamente pelas instituições, mas perpassa também pela sociedade. Então, eu, enquanto sujeito social, eu tenho uma responsabilidade muito importante na formação de todos esses jovens. E aí, uma coisa bacana é para a gente pensar que, bom, se eu for olhar na minha trajetória, houveram aí muitas tipologias de jovens, né? Muitos tipos. E tipos, quando eu estou falando, é de grupos e de tribos. E hoje eu não estou falando de uma juventude, né? Eu estou falando de várias juventudes. Eu estou falando de grupos, alguns são mais expressivos, outros bem menos, mas que eles estão compondo o cenário da juventude que está sendo discutida no nosso país, né? Olhando assim da minha trajetória, por exemplo, eu lembro que era grupo de jovens, os meninos e as meninas que usavam aquelas calças poperôs, que eram as calças largas, que eram as calças que a gente falava que eram calças de rapper. Só para a gente pensar como a moda também caminha em relação a essa juventude. Também os grupos de música, né? A gente tem aí anos 90, quais eram os estilos de música predominante? Se a gente tem aí, por exemplo, samba, pagode, axé, que dominou anos 90, anteriormente a gente tinha o rock. Então, como é que também os estilos musicais vão dando canais para que esses jovens possam se fortalecer numa identidade, que é uma identidade musical, mas que também fala muito deles, porque eles querem o tempo todo pertencer a grupos, né? Eles querem ser reconhecidos dentro de grupos. Então a gente está falando de muitos tipos de jovens presentes aí. Agora, recentemente, hoje de manhã, a gente estava falando, mas como é que surge isso, né? Às vezes surge num ato mais intencional, e embora outros não tanto. A gente teve aí os rolezinhos, né, que acompanharam o ano de 2016, com a sociedade toda questionando o papel desses rolezinhos, e olhando especificamente aí, né, eles começaram a criar espaços para se encontrar e conversarem. Aí tem a questão do funk, que é um estilo de música que até então, como até hoje, está em voga. Então, a questão maior é a gente poder pensar que todos esses grupos que vão surgindo ao longo dos tempos, eles vão demarcando um pouco, né, a juventude que a gente assiste, a juventude que a gente acessa. Mas não vai existir um só. Existem outros que são ocultos, né? E aí é sempre bacana a gente poder pensar muito sobre esses que a gente diz que são os estranhos no ninho, né? Ou que não tem muita relação com os que a gente observa, mas eles também têm os grupos deles, que podem ser grupos que se encontram, que estão juntos, que conversam, mas podem ser grupos também meramente virtuais, onde eles estão cada vez mais conversando nessa plataforma. Então, é um pouco isso, né? A gente está pensando nessas muitas juventudes e tentando pensar a sociedade que acompanha elas, né? Se eu olho lá o pessoal do rolezinho, eles só tiveram a capacidade, a articulação, porque eles já estão numa geração virtual. Então, essa condição de criar grupos, de construir conversas e marcarem pontos de encontro, é porque eles têm um dispositivo virtual que auxilia tudo isso, né? Eu lembro que, para mim, quando a gente marcava um encontro com a turma do rock aqui no Parque do Carmo, que é bem perto de casa, não era tão fácil assim, né? A gente precisava aí ficar andando muito, conversando com muitas pessoas até todo mundo entender essa agenda e tocar.
hoje não. Hoje eles estão assumindo outras plataformas, o que facilita, né, a expansão desses grupos e a criação deles também. Mas a gente teve os emos, nós tivemos os neo-hippies, né, que era a turma que ainda hoje tem esse princípio, né, de seguir ou sendo vegetariano ou vegano, enfim. Tem os clubbers que a gente acompanhou, que era a turma colorida, descolada, tinha os punks, enfim. Tem uma série de tipos de jovens que foram surgindo, né? Então, pode estar dentro da música, pode estar dentro de uma questão mais estética, da moda, né? Então, acho que é bacana a gente poder ver que isso ao longo do tempo também vai se alterando e alguns se alteram e mudam o nome também, né? Se eu for pensar, o clubber, aí todo mundo brincava, o clubber agora é o novo emo. Então vê como os grupos também vão ganhando características distintas e vão ressignificando os grupos e as nomenclaturas que a gente ou que eles próprios dão a eles, né? Agora recentemente, eu não sei se vocês estão sabendo que tem uma onda bem grande, né, que são a turma, os jovens que aderiram ao movimento do Baticu, que é um movimento de música, né? Não só de música, mas de expressão, de estética, porque eles têm uma estética diferente. Mas a gente poder, enfim, dedicar um tempo, talvez, no YouTube, e podendo olhar esses grupos que estão aparecendo, né? Acho que cada vez mais eles têm muito para nos mostrar e talvez seja esses os lugares que eles estão construindo para conversar também com a gente, né? Uma vez que é difícil a gente acessá-los nesses coletivos e quando acessa, né, se não tem condição de ser dessa maneira presencial, mas que a gente possa ir participando nesse formato virtual, que é o formato que eles, em muitos casos, utilizam, a gente poder reconhecer que grupos são esses, como é que eles se vestem, o que eles fazem, aonde eles estão, enfim, ter um pouco esse cenário aí específico sobre essas muitas juventudes que a gente está tratando aqui. Mas vamos lá, né? Falando um pouco disso, um jogo aberto, vamos puxar para os dados. Ó, só agora que eu peguei Douglas, o nome do grupo é Baticu. Eu vou escrever aqui no chat e aí você dá uma olhada aí. Tem vários, né, que estão agora tocando. Só pra gente ter uma ideia, assim, até na música, esses dias eu tava pensando isso, né? Porque nos grupos, cada vez mais, a gente pode ter os mais contemporâneos das músicas representam uma diferença muito grande, né? Dos jovens, se a gente for pensar, minha mãe falava assim, né? Minha mãe, uma tia minha que contava assim, poxa, Cazuza é muito legal, Renato Russo também. Aí dentro da minha trajetória, né? Aí vem Djavan, vem uma série de outras que eu tomei acesso, né? Porque ainda estavam vivos, e aí a relação acabou sendo mais próxima. Mas hoje, por exemplo, a gente tem o Lineker, que que é homossexual, ele se veste como mulher, e aí ele tem todo um empoderamento de discussão sobre gênero e discussão sobre a música, que é óbvio que os meninos vão olhar e os meninos que se sentem muito próximo àquele tipo, né, aquele referencial e as ideias que ele traz, eu obviamente vou querer sim fazer parte, vou querer buscar que a minha estética seja alterada, né? Por exemplo, tem o Johnny Hooker também, acho que depois a gente pode trocar algumas músicas de pessoas que estão tocando e fazendo essa alteração. Carol Conká, tem o MC Linda Quebrada, que é um menino gay dentro do funk, né? Tem o Rico da Laçã, tem uma série, né? A questão é a gente poder entender que estética que a gente está falando, que tipo de jovem e o que isso vai causando. Quando eu vejo um menino que tem uma estética muito parecida com desses músicos que eu falei, não é muito difícil dizer para eles, você escuta MC Linda Quebrada? Aí ele, lógico, porque de fato é uma estética que eu já sei que tem relação.
Embora também tenham os que desejam criar uma estética com grupos que eles estão ali convivendo. E aí essa convivência, eu sempre brinco de uma menina numa formação, né, uma amiga, que ela sempre, toda vez, ela colocava muitas folhas e flores no cabelo. E aí hoje, quando eu vejo as meninas todas com as flores no cabelo, usando como tiara, eu brincava falando assim pra ela, você devia ser a grande criadora. Aí quando eu fui conversar com ela, ela falou assim, mas Beto, se eu te contar que nos filmes antigos isso já era uma coisa comum, então a gente está falando de coisas que estão sendo ressignificadas. É que como às vezes a memória não está tão clara, parece inusitado. E às vezes não é. Bom, mas vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns dados do Retratos da Juventude, que é uma pesquisa bem interessante que aponta um recorte muito pequeno, óbvio, não tem tantos jovens que são entrevistados, embora tenham bastante, mas é só para a gente situar que é um recorte para a gente poder pensar sobre a nossa realidade. Embora tenham coisas que falam diretamente, outras não tanto. Mas é isso mesmo, né? A pesquisa, ela nunca vai dar conta do todo. Ela vai conseguir dar conta de uma parte e aquilo que eu não tenho imaginário, porque eu nunca assisti, eu nunca vivi, é para a gente ficar atento a isso ou a gente pensar em como é que a gente cria condições para chegar um pouco naquilo que socialmente está sendo discutido. Né? E eu sempre vou dizer, o jovem de São Mateus é diferente do jovem o jovem do Iguatemi, que é o bairro onde eu moro, é diferente do jovem de São Mateus, que é o distrito onde o bairro está, que é diferente da Zona Leste, que é um aglomerado de bairros, que é diferente da cidade de São Paulo, que é diferente do estado e que é diferente de tantas outras coisas. Embora tenha, às vezes, um fio condutor que interliga todos eles. Por isso que essa ideia de a gente nunca achar que a gente está falando de uma coisa só, mas a gente pode estar falando de várias. Aqui nesses dados do Retratos da Juventude, a grande questão era assim: o que é mais legal de ser jovem, né? O que eles apontavam de que tinha de mais bacana em ser jovem? Então, a grande questão do jovem é poder começar a trabalhar para ter essa independência, um pouco, ou ter mais condição de acessar aquilo que ele deseja de fato.
sem especificar, 4% impedimento por ser menor de idade, falta de trabalho de renda 20%, 9% imaturidade e irresponsabilidade e desrespeito e a incompreensão dos adultos. Então, tem muitas, né, aí que eles apontam. Aí eu tô lendo um pouco aqui do que tem do que estão colocando aqui no chat. Até vou dizer que de manhã eu não consegui ler tanta coisa. Agora eu tô um pouco jovens. Quem são os grandes responsáveis? Aí nós temos aí 85% a família, 40% a escola, depois vem a igreja, a comunidade, o governo, a polícia e o partido. A compreensão integrada da formação, que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, é uma coisa que me parece que o tempo todo a gente precisa ficar dizendo que, pera lá, você viu o menino fazendo coisa errada, é papel teu também falar. Né? Uma vez que é óbvio que tem vesperos que a gente não mexe. Mas a gente tem que quebrar um pouco isso e propor uma relação, porque se a questão é o cuidado, muito muito fielmente pelo cuidado e pelo zelo, a gente tem sim um papel muito importante, muito significativo em apontar até aos jovens que a gente não tem tanta relação ou não tem tanto vínculo afetivo. Né? Eu, geralmente, quando vou nos programas, às vezes eu tenho sorte de pegar programas dos quais eu tenho um tempo maior de convivência com eles. E outros não. Outros uma intervenção mais pontual. E aí eu nunca perco de vista, né? De sempre deixar claro dentro daquilo que eu escuto e daquilo que sou chamado, de apontar o que eu acho que talvez seja uma fragilidade, uma vulnerabilidade daquilo que eles contam, né? E acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre pensar, e não só na gente, mas construir esse papel com as outras pessoas que a gente tem contato, né? Hoje, quando eu brinco em casa que um sobrinho fez alguma coisa, algum primo, né? A responsabilidade é de todo mundo. Mas se a gente for pensar dentro dos modelos, né, de sociedade que nós tivemos, principalmente no tocante ao modelo educacional, né, se a gente for pensar o modelo campesino de ser, não era responsável pela criação da criança e do adolescente a família. Era um corpo que se dava no coletivo, a responsabilidade era um de todos. Então, cada vez mais a gente tem que ficar resgatando do que ficar procurando essa questão dos culpados. Ah, mas o problema é do pai, que não faz isso, o problema é da mãe. Embora isso a gente está falando de uma sociedade que está pensando muito mais potentemente nisso nos dias mais atuais, né? Também eu não posso responsabilizar uma família que também não teve uma trajetória enquanto adolescente jovem, especificamente que os erros, os fracassos foram por conta da família, né? Se a família não tem repertório, o pai e a mãe não teve experiências significativas, é óbvio que fica muito difícil de ele construir uma outra forma de participação que não aquela que ele também recebeu, né? Então, eu brinco muito com meu pai, né? Quando ele vem me pedir coisas, eu falo assim: você tem que ir lá com seu pai. Eu não sou seu pai. Mas se eu for pensar na mudança que teve do meu pai, do meu avô com o meu pai, que a ideia era o silêncio,
Ele mandava, meu pai tinha que obedecer, tinha o olhar, que acho que isso vocês devem lembrar muito bem, que chegava na sala, se não tinha, não era permitido a nossa participação na conversa dos adultos, não era necessário falar. Bastava olhar que a gente se retirava. Então, enfim, uma série de comportamentos que só ilustram o tipo de educação que a gente carregou e que em alguns lugares até carrega nos dias de hoje, né? Meu pai até falava para mim, agora eu fui passar as férias lá com eles e aí eles falavam, meu pai disse assim, se fosse no tempo do seu avô, você nem isso teria dito. E óbvio, imagino o tanto que ele sofreu em silêncio. É isso, eu sempre digo para ele que eu sou uma geração do silêncio também, porque meu pai teve isso como modelo educacional. Ele viveu a ditadura, ele não entendeu o que era ditadura, mas ele sabia que ele não podia transitar a partir de um horário na rua. Quando chegava do trabalho, tinha que dormir pelas ruas para não voltar, para não correr o risco, né, de sofrer qualquer violência. E esse silêncio que ficou dentro dele só me fez também, durante a minha trajetória, acessar esse silêncio dentro de casa, onde as coisas não poderiam ser conversadas, onde elas não poderiam ser ditas, porque de fato, meu pai foi fruto disso e ele trouxe isso para minha trajetória. Mas que bom que existem outros referenciais, outros modelos, né? E a gente pode aprender a reconstruir, a ressignificar tudo isso, né? Hoje, quando tem uma discussão em casa, por exemplo, eu sempre falo, não vem com essa não que o senhor canta de galo aqui nessa casa, porque isso daqui não é um terreiro de um galo só, não. É um galo que é minha mãe, um galo que é os meus irmãos, é um galo que tem. Aqui todo mundo tem o mesmo lugar. A única questão é como é que a gente faz um diálogo, constrói um acordo, um combinado que possa beneficiar a todos, e não unicamente aquilo que está sendo dito por ele, que é o mais velho e que, enfim, tem sua importância clara, mas como é que a gente pode se colocar também um pouco nesse lugar, porque querendo ou não, dentro dos equipamentos, por que a gente forma jovem? Porque a gente quer que eles ocupem, né? Por que é tão importante meu pai reconhecer que eu sei resolver determinadas coisas? Porque na ausência dele, sou eu e meus irmãos que vamos tocar. Então, quanto mais bacana é essa formação educacional e cultural, melhor, porque aí a gente fica cada vez mais equipado e cria uma rede de proteção com muita qualidade, não se mantém no silêncio, que é muito triste. Né? Eu sempre, quando eu vejo jovens que se ficam muito silenciosos, que eles não participam, que eles não têm nenhuma atividade clara em relação a isso, né, eu fico muito preocupado para saber o que é que impede, né, que tanto pode ser dentro da estrutura casa, da estrutura escola, da estrutura social, e porque quando eu vejo os meninos que são os meninos falando de uma outra geração que não essa neném, mas a geração do tombamento, que são os meninos que tudo eles colocam sem papas na língua. Eles vão dizer tudo o que eles pensam, né? É uma um grupo que está surgindo agora que cada vez mais está dizendo, a gente veio para falar, você não quer escutar? Você não quer escutar, mas a gente ainda vai dizer, e não vai dizer, a gente vai gritar. Né? Então eu vou tombar toda a sociedade para que a sociedade possa me ouvir, possa me enxergar. Então é um pouco isso, né? Agora vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Aí vem a grande curiosidade, né? Se a gente for pensar aí em grandes situações, né? Das atividades, quais são as que os jovens costumam fazer, tanto de segunda a sexta-feira, quanto nos finais de semana. Então, a gente tem, por exemplo, de segunda a sexta-feira, a gente tem atividades como assistir televisão, ouvir rádio, encontrar amigos, ajudar em tarefas de casa, falar no telefone, namorar, ler revista, enfim, uma série de atividades que estão aqui com um percentual muito diferente. Se eu for pensar, assistir televisão, né, sendo o primeiro, se eu for pensar 10 anos atrás, ok, assistir televisão faz muito sentido.
Mas eu vou pedir para vocês olharem especificamente essa penúltima questão aqui, que é jogar no computador ou usar a internet. Se a gente for pensar nisso, hoje o uso da internet não é um dos últimos lugares aqui dentro do que eles fazem de segunda a sexta-feira. É com certeza o primeiro, até mais do que assistir televisão, né? Que hoje assistir televisão, ela pode ser assistida pelo seu aparelho móvel, né? Mas sempre conectado a um dispositivo, conectado à internet ou a uma rede de satélite. Então é curioso como em tão pouco tempo a gente tem aí uma mudança muito expressiva. E aí pensar nessa mudança expressiva, né? Vamos pensar agora de final de semana. O que é que eles fazem? Aqui eu estava brincando com um grupo de manhã que tem outras coisas que nos faz pensar cenário, né? Por exemplo, o sexto item é namorar, só 57%. Se a gente for considerar e namorar uma atividade de segunda a sexta-feira, vai depender muito das famílias também, né? Vai depender muito do pai e da mãe, né? Quantos namoros eu acompanhei na própria adolescência e os meus que eu tive, que normalmente era assim, namorar é só final de semana. Segunda a sexta-feira é cuidar das coisas de casa, é botar tudo isso em função, né? E aí, quando eu olho para o final de semana, ó, namorar passa a ser o quarto elemento, né? 73% aponta que namora de final de semana. Já esses mesmos, na semana, é só 57%. Então, a gente vê como é que isso vai se alterando, né? Por exemplo, encontrar amigos, de fato, é mais de final de semana. Hoje, com essa facilidade que muitos encontram de transitar e de pertencer a grupos, facilita encontrar amigos, ouvir rádio, assistir televisão cai, né, de primeiro vai para terceiro, ajudar nas tarefas de casa, ó, também é muito expressivo, falar no telefone, ler revista, jogar futebol, ler algum livro, ler jornal, praticar algum outro esporte, estudar, tocar instrumentos, e aí vem o último, jogar no computador ou usar a internet. Olha que doido, né? Então, a gente pode pensar que hoje, com a ampliação, e aí vamos pensar por partes, óbvio, né? Porque a gente está falando do celular, mas o celular ainda é uma tecnologia conquistada aí, os smartphones de 5 anos para cá. Se a gente for pensar quando é que existiu o computador na casa das famílias, é óbvio que para a gente parece que é muito antes, e não é. A gente está falando de coisas de 15, 10 anos dentro das camadas, mas o computador sendo integrante das casas, das famílias até populares, é 10 anos para cá. A gente for pensar o boom das vendas do computador, não é tão longe. A gente está falando de uma coisa ainda muito recente. E aí, uma coisa é ter computador. A questão do acesso à internet era outra história. Não é a mesma coisa, né? Hoje, dificilmente você encontra jovens que têm um computador e não têm internet dentro de casa. Né? E se a gente for pensar, eu mesmo, na minha trajetória, eu deixei de ir para muitas bibliotecas fazer pesquisa, porque eu tinha computador em casa e ao invés de eu usar a Larousse Cultural, que eram os meus 24 volumes, vinho, escritos na cor dourada, que minha mãe ilustrava com óleo de peroba e deixava aquilo dali como objeto estético dentro da sala, dentro da estante, a gente pode. Eu tinha já os CD-ROMs. E aí, os CD-ROMs, tudo que eu tinha ali dentro, eu tinha no CD-ROM, só que de forma interativa. Né? Ainda tinha esse recurso de construir conhecimento a partir da interatividade e dos jogos, né, que eles tinham ali dentro do CD-ROM também. Então,
jogos, né? Então, essa realidade virtual ampliada, né, dos jogos que cada vez mais tem, o Xbox, né, de você não jogar com controle, mas tecnológico que ela tem. Por exemplo, eu sei muito bem de longe dizer que uma pessoa pode ter uma faixa etária um pouco menor, porque os adolescentes eles já pararam de teclar com um dedo só. Vida dos jovens que estão cada vez mais pilhados. Até da trajetória deles nessa faixa etária.
para pensar como é que isso modifica e altera as rotas, né? Mas pensando na biblioteca, como é que a gente constrói lugares onde os meninos possam e meninas possam entrar dentro da biblioteca construindo seu lugar de participação? E aí eu estruturei esses 3 encontros um pouco pensando nisso para a gente ter uma sequência, né? Nesse primeiro que a gente está falando sobre sensibilizar e sobre mobilizar, é porque estão jovens do meu território. Quais são os grupos de educação e cultura que também têm jovem? Por exemplo, só tem a escola e a biblioteca, eu sei que boa parte deles vão estar na escola. Eu poder tratar, conversar com os professores, com os coordenadores, em fazer ações conjuntas, pode ser um grande começo de conversa. Até porque é muito bacana quando os adolescentes ou os jovens escutam vários adultos falando sido, eu primeiro tenho que mapear quem são as pessoas que estão no entorno desse jovem. Se a gente falar a mesma linguagem, o projeto tem muito mais força para seguir adiante, porque é muita gente falando e encaminhando para o mesmo lugar. E isso faz toda uma diferença em projetos onde
equipamento que eu faço parte, os processos de formação independente do público, eles são necessários. E eles não são necessários. Beto, maravilhoso. Eu só queria, por favor, que se você pudesse nesse finalzinho retomar dois pontos que foram inclusive abordados na formação anterior. Primeiro, aquela história sua do terraço da sua casa que eu achei fantástica. Aquela história da combinação, eu achei assim maravilhosa. E outra coisa também, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esses pactos, né, que o bibliotecário deve fazer também com funcionários da biblioteca para que esse jovem seja acolhido, né, desde o segurança até o bibliotecário mais velho, enfim, né, esse pacto deve ser feito com todos os profissionais que atuam dentro da biblioteca. Pode ser para a gente finalizar rapidinho? Beleza. Ocupando esses lugares. Com os próprios funcionários, fazer com que eles também entendam a potência que tem quando o menino participa daquele espaço, e eu estou falando não só daqueles que ocupam lugares na biblioteca que tem mais relação, obviamente, com o livro e com a leitura, mas também com seguranças, porque é ele que vai abrir o portão para o menino. Se ele vê que o menino está fora do normal, que ele entra dentro do espaço ou está fora da atividade, ele tem noção da importância disso, de que é um espaço que não tem horário para ninguém, independente das oficinas e dos cursos que são realizados, mas se ele tem a compreensão da importância daquele menino naquele lugar, já é outra história, né? Então a gente poder fazer esse processo de apresentar esses dados, de fazer essa conversa que eu fiz com vocês dentro do equipamento, é outra construção, porque também vai fazer eles se reconectarem com a adolescência e com a juventude deles. Então é uma coisa bacana de a gente começar primeiro, queremos trabalhar com jovens, vamos tocar aqui dentro de casa, como é que tá as coisas. Agora vamos procurar os equipamentos que estão no entorno. Depois, então agora vamos juntar o jovem, porque já tem muito adulto com o mesmo prisma e com o mesmo objetivo. E falando nisso também, normalmente a gente tem uma dificuldade em lidar com o jovem, principalmente porque a gente não tem combinados e que são válidos independente da condição. São regras claras, né? E que elas acompanham qualquer comportamento. E aí eu brinquei hoje de manhã dizendo que em casa era muito curioso, né? Porque minha mãe falava assim: vão lá limpar a laje, né? O terraço de casa. E aí a gente ia lá limpar. E aí chegava lá, a gente queria brincar, né? Empinar pipa, ou fazer qualquer coisa. E a gente falava, não, mas a gente não vai descer agora, não. A gente
gente vai brincar. Ela falava, não, ninguém vai brincar aí não, porque aí é perigoso. Ou seja, se para cuidar, para zelar não tem perigo, por que que tem perigo a gente brincar? Né? Então, poder pensar que às vezes tem coisas que a gente cria pactos com jovens que parece que só vale até a página 2. E aí que está a questão, né? Por isso que eu acho que eu mesmo fui de uma geração que sempre criava conflitos nas normas sociais. Mas porque as normas sociais só iam até a página 2 mesmo. A gente observava que dependendo da pessoa ou dependendo da relação, as coisas se alteravam. Como não é muito diferente nos dias de hoje, né, minha gente? Isso ainda é muito comum. Então, quando a gente cria pactos, quando a gente cria combinados, não tem que valer por uma hora e desvaler em outra, né? Elas têm que se permanecer. Então, é só um movimento para poder ilustrar como é que a gente formando as pessoas de dentro da biblioteca, de fora, a gente consegue construir regras, contratos de convivência, eu prefiro chamar de protocolo de convivência do que de regra, porque a gente renomeia uma coisa que não é que ela é regra e não muda, ela pode ser mudada dependendo aí das alterações que vão ocorrendo ao longo de uma situação, ou de um comportamento, ou de uma relação entre as tá pessoas. ótimo, Beto. Isso Olha, pode ser alterado maravilha, também. viu? Muito Então vale a gente obrigada aí pensar que pelos sensibilizar e mobilizar ensinamentos. começa ali dentro Uma da sessão biblioteca, muito depois prazerosa, passa para as sobretudo. Muito legal ver você instituições, falando das assim com instituições a tanta gente começa a paixão e tanta sensibilizar os propriedade, meninos, né, e quando a gente já sobre sensibilizou o todos esses jovem. adultos, eles Meninas, nos assim, ajudam enfim, a estamos colocar encerrando. Alguma cartazes, coisa, uma a última assumir no Facebook, palavra, criar última eventos, a declaração. colocar no jornal da cidade, na rádio da cidade, Vanessa, né, criar Ingrid, jeitos de divulgação e comunicação mais criativo, né? Então vamos fazer um simplesmente cortejo, demais. vamos Muito invadir com bom. música o refeitório dos adolescentes na escola para falar sobre a biblioteca, ou vamos criar um espaço da biblioteca ali dentro, Douglas. mas na perspectiva de que eles Ô, possam Rosana, migrar, depois eu porque te são passo o espaços vídeo, viu? distintos onde a Ah, que leitura bom ouvir perpassa. isso, Keila. Então Muito acho que é bom um ouvir pouco isso de isso, você. né, desse lugar da sensibilização e da mobilização, mas dizer Ah, para vocês legal, que agora Vanessa. que a Muito gente já legal. construiu o A Vanessa sentimento ela é do menino diretora ser da Estação informado e Lurdinha agora de Évora, em participar, Guararema, interior agora a de São gente se preocupar Paulo. com a formação dele. E aí a formação a gente vai tratar no nosso próximo encontro. Ô, Lohan, muito bom acolher você no projeto, viu? Maravilha. Aí na próxima a gente já. Que bom, Roberto! Quer dizer que você vai virar agora nosso espectador cativo. Fiquei feliz. Muito bom. Uhum. Aí, Então, aí. Perfeito. Ah, que demais. Que isso. bom. Beto, eu vou até sublinhar as perguntinhas que você colocou aqui, que eu vou passar para ela por e-mail e para o fanpage, né? É para tentar fazer um levantamento da idade dos jovens, não é isso? Os lugares. Aham, tá. É idade, lugares. Acho que a Rosana tá trazendo Ah, bem já essa tá aí. questão Tá, de como é que público. sai, né, Aham, do cursos, né? tá. Não, acho que não só de biblioteconomia não, viu, Rosana? Eu estou acompanhando aí algumas discussões na universidade, até do campo da humanas, a gente tem muito que aprender aí, principalmente que a gente sai com a questão técnica e não sai com o que é mais importante, É, dependendo porque do até você trabalho, que falou é em o relação ao tratamento e o perfil, acolhimento do você até deu público. algum exemplo de algumas questões que Isso é elas muito podem difícil mesmo. fazer para os Público. jovens, que é em relação à idade, os Isso é muito lugares que difícil eles mesmo. frequentam.
né, os Mas eu conteúdos que eles queria gostam de agradecer, acessar, agradecer o mais que uma eles vez a estariam Andrea, que eu já fazendo da vida, agradeci, né? Isso, né? Beto, vou Mas passar essas obrigado questões pelo para elas espaço. A gente vai também. ter aí no dia 31 o nosso segundo encontro. E aí vamos falar sobre formação. Espero que vocês possam já ter mapeado um pouco da realidade de jovens e adolescentes que vocês têm aí no território de vocês. E aí eu vou trazer. Nossa, seria maravilhoso, Beto. Muito bom. Olha, Beto, mais uma vez eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade com o projeto. Foi Isso é maravilhoso. lá. Eu agradeço também às meninas pela Deixa eu pegar participação. aqui do, Muito do jeito como obrigada tá, que aí pela depois eu vou te força mandar, dá aí. pra, E aí a dá pra gente se vê então gente no dia já 31. pegar daqui, né? Que é Ansiosa levantamento pelo de encontro público sobre do território onde a formação. biblioteca está Maravilha. alojada, como se já está tudo aqui. Imagino que vocês já devem ter, mas a partir dessa conversa pode ser que também algumas pesquisas que vocês foram fazendo ao longo desse tempo, que elas possam ir assumindo, né? Assumindo outras perguntas ou fortalecendo essas perguntas, né? Então, mesmo com os adolescentes. Isso, isso. E aí tem até o próprio, as perguntas que são orientadoras do Retratos da Juventude que Tá ótimo. ajuda Vanessa, eu também vou na te nossa passar tudinho. construção. Pode deixar. Eu vou dar Tá uma bom, olhada nas meninas? minhas Um coisas, porque eu beijo. teve um Beijo para tempo que vocês em todas. muitas Vandineide, um beijo bibliotecas grande. Até a eu próxima. acabei Tchau, construindo Beto. junto com os Brigadão, viu? bibliotecários, com a equipe de apoio da Tchau. biblioteca, Keila, beijo. Beijo. algumas Laura, pesquisas. Aí eu beijo. mando também. Rose, Roberto. Paula, Paulinha. Beijo, Paulinha. Rosana, te ligo, Rosana. Então, perfeito, gente. Beijo, Magna. Obrigado. Obrigada aí pela Aqui, boa participação. terça para vocês. Até dia 31. E Lívia, vamos que foi vamos um aí. Eu prazer brinquei hoje de aí manhã esse terminando primeiro como eu escuto contato. todos os adolescentes que eu acompanho, os jovens, para a gente não ficar sozinho nessa caminhada, né? Sei que a André já é uma super parceira, acompanha, tá sempre com vocês, trocando, né? E até a própria equipe, né, do CDI, mas de qualquer forma, queria dizer para vocês que estamos junto aí e o que vocês precisarem, eu tô no grupo do programa Record no Facebook, tá como Beijo, Beto Débora. Silva. Em E pé. aí, quem, enfim, quiser Sim, adicionar, sim, quiser Vanessa. Amanhã conversar, ou no estamos máximo por até aqui. quinta-feira eu tô passando pro e-mail de vocês o link do vídeo. Pode deixar. Até dia 31, Lohan. Sim, sim, vou passar as perguntas também para vocês. Aí isso eu tô passando amanhã. Beijo, meninos.